Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos hoje coisas que Deus tem falado ao meu coração, de maneira muito particular, muito especial, tem produzido em mim reflexões que estão exigindo de mim que eu seja muito mais honesto comigo mesmo do que eu tenho sido ao longo dos anos e, obviamente, mais honesto com Deus também, porque apesar de Deus conhecer o meu coração como eu mesmo não conheço, a gente precisa entender que, ainda que Ele saiba tudo a nosso respeito, a gente precisa ser honesto com Ele, porque de muitas coisas que a palavra de Deus faz com a gente, eu creio que a mais preciosa, a mais poderosa, aquela que é eficaz para transformar de fato a nossa existência, é quando na palavra a gente consegue enxergar a gente mesmo. Irmãos, o tema da cruz não é novidade. Na verdade, há 2000 anos, pelo menos, a Igreja de Jesus Cristo vem se reunindo em torno desse tema, afetados pelo que Cristo realizou na obra da cruz. E, embora a gente tenha passado esses 12 dias de primícias, lendo, relembrando, repensando, refletindo sobre muitas coisas que talvez os nossos olhos já tinham contemplado, na palavra de Deus, eu creio que houve uma renovação. A gente aprende sobre Deus que Ele faz nova todas as coisas, e Deus estabeleceu de fato um novo tempo para nós, de maneira especial, como comunidade, como Ministério Verbo Vivo, uma oportunidade de fato para que a gente possa perceber os tempos, os momentos, as estações de Deus. A gente faz parte de uma geração em todo um mundo muito especial, que é a geração que eu creio pela palavra, que antecede a volta do Senhor. E que, como João Batista um dia foi levantado lá no Oriente Médio para preparar o caminho da vinda do Messias, a igreja hoje carrega a mesma missão, preparar o caminho para a volta de Jesus. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta para a igreja, no capítulo 3, ele vai dizer que muitas pessoas, no final da história da humanidade, iriam se levantar em todos os lugares, ridicularizando o nosso Senhor, questionando sobre a promessa da volta dele, e isso também, de certa maneira, aconteceria na igreja, principalmente aqueles que, ainda que dentro da igreja, estão como que inimigos da cruz de Cristo, como que anticristos, como o apóstolo João também, na sua carta, alertou, dizendo: filhinhos, vocês ouviram que virá o anticristo, mas eu digo para vocês que ele já veio. Na verdade, são muitos e saíram do meio de nós. E Paulo vai falar sobre os inimigos da cruz, e esse grupo de pessoas também faz parte daquele grupo de pessoas que no último dia, prestes a igreja ser arrebatada, vão questionar Jesus dizendo: mas e nós? E Jesus, na palavra em Mateus 7, diz que vai falar com estas pessoas abertamente, dizendo: olha, eu nem conheço vocês. Como não conhece? A gente fez tanta coisa no seu nome, até liderar célula, até pastor de rede a gente foi no seu nome. Falei: mas eu não conheço vocês. Claro que Jesus está falando de um conhecer a nível íntimo, de relacionamento, de comunhão, pessoas que fazem as coisas, que fazem muito mais para a sua promoção, ou sei lá que coisas têm na cabeça. Alguns talvez até querendo ser muito sinceros, mas por causa da natureza humana ainda tropeçam e vacilam nas decisões e nas escolhas do dia a dia, provando talvez para si mesmo, porque nenhum de nós aqui tem condição de avaliar o cristianismo que outro vive, a menos que tenha um estilo de vida totalmente escancaradamente perverso e pervertido, mas tentando se convencer de que estão convertidos quando de fato não estão. E o apóstolo Pedro vai dizer que estas pessoas vão questionar a volta de Jesus. E ele diz: olha, na verdade não é que Cristo, ele demora. No fundo, ele é paciente, esperando que todos cheguem ao arrependimento. E vocês, comunidade dos salvos, devem viver os seus dias aguardando a volta do Senhor, vivendo uma vida em santidade, ou no processo de santificação, de transformação, de aperfeiçoamento, de avanço, de crescimento, de se tornar
de glória em glória, como a Bíblia fala, mais parecidos com Cristo. Vocês devem viver uma vida assim, em santidade, aguardando e também apressando a volta do Senhor. A gente fica pensando, mas como poderia a igreja apressar a volta de Cristo ou abreviar este momento da história? Jesus também fala sobre isso em Mateus 24, 25, dizendo que o fim da história humana não viria depois dos terremotos, nem dos maremotos, nem do coronavírus, como muita gente já tem sugerido, nem das guerras ou dos rumores de guerra, como tanto a gente escuta nos nossos dias. Na verdade, Jesus chama estas coisas de princípio das dores. Aí a gente precisa imaginar quanto mais vai doer ainda na humanidade até que o Senhor volte. Mas Jesus fala que o fim virá quando este evangelho, o evangelho do reino, que é traduzido pelo evangelho da cruz, que não tem nada a ver com triunfalismo, que centralizou o desejo do coração do homem de viver uma vida boa, plena, confortável, estável, que tanto tem sido atraído por outros evangelhos que têm se multiplicado, não agora só nos nossos dias, mas durante toda a história da igreja. Muitas pessoas, em alguns momentos eram judaizantes, em outros momentos outro grupo de pessoas, mas sempre tentando introduzir um outro evangelho, colocaram alguns elementos dentro daquilo que a gente entende como graça, como plano de salvação, que é divino, que não é humano, que é totalmente orquestrado, projetado, planejado e executado por Deus, porque a gente já sabe pela palavra que a gente não consegue fazer nada para contribuir com a salvação que nós graciosamente recebemos. Mas eu tenho recebido estes dias essas palavras, como eu comentei antes, como um chamamento de Deus para nós, para que a gente possa de fato perceber o momento da história que a gente vive. Talvez alguns de nós resistir, através destes ensinos, qualquer convite que o mundo possa estar fazendo para o nosso coração. Porque há no inferno total interesse de que a gente perca o foco daquilo que nós nascemos para fazer. Há total interesse do inferno que a gente fique satisfeito com uma célula com 10, 20, 30 pessoas. Quando na verdade a gente poderia alcançar muito mais. Há um verdadeiro interesse do inferno, a gente percebe, principalmente pelo crescimento e a expansão e os investimentos que são feitos para o entretenimento, que a gente tem que viver uma vida distraída. E talvez se aperceber do evangelho poucos minutos antes da gente se preparar para o culto ou para a reunião da célula. Porque há interesse do inferno, porque se a gente não prega esse evangelho da cruz, primeiro, as pedras talvez um dia preguem, se a gente resolver se calar, como a Bíblia fala. Segundo, a gente está totalmente distante do conselho do apóstolo Pedro, dizendo, vivam uma vida santa, aguardando e apressando a volta de Jesus, com os ouvidos tapados para o que Paulo dizia a Timóteo, quando disse, se tiver chance, ou se não tiver chance, prega o evangelho. Instes a tempo e fora de tempo, com oportunidade ou sem oportunidade, prega o evangelho. E muitas vezes o evangelho é pregado não de um púlpito, porque o púlpito é a reunião da igreja. Mas o evangelho é pregado quase sempre com a nossa disponibilidade em receber o outro, ainda que o outro pense muito diferente da gente. Ainda que o outro, a gente olhe na nossa avaliação, sejam pessoas totalmente demoníacas, endemoniadas. Como eu vi agora de tarde, um vídeo de alguém, numa plateia, com o microfone na mão, dizendo que Jesus era transexual. A gente olha para aquilo e fala, isso é demoníaco. Podia cair uma saraivada de fogo no céu e consumir esse desgraçado. Mas a gente precisa lembrar que também na cruz, Jesus abriu os braços por esta pessoa. É claro que nem todos se salvarão. A gente não pode ser ingênuo. A Bíblia fala de uma porta estreita e de uma porta larga. E o número de pessoas que passa pela porta estreita é menor do que o número de pessoas que passa pela porta larga. Mas a gente precisa pregar o evangelho. Este evangelho, o evangelho do reino de Deus. O apóstolo Paulo, para os Efésios, para os Gálatas, para os Colossenses, para os Tessalonicenses, para os Romanos e talvez até para os Hebreus, ele sempre teve que chamar a atenção
para o evangelho da cruz, para o evangelho da verdade, pela verdade e em favor da verdade. Apóstolo Pedro, a mesma coisa, lembrando e relembrando a igreja daquilo que Jesus conquistou por todos nós na cruz do Calvário. É um pouco sobre estas coisas que eu queria conversar com vocês hoje, e pensei num momento muito especial também da primeira carta de Pedro, quando ele vai dizer para a igreja e relembrar, na verdade, como que a salvação nos alcançou. 1 Pedro 1, de 18 a 20. Ele diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que vocês herdaram dos seus antepassados não foi pago com um simples ouro ou prata, quer dizer, os dois metais preciosos, mais preciosos daquele tempo. Paulo pega algo de muito valor para dizer para as pessoas: isso não foi suficiente para comprar a sua salvação, para te resgatar. Essas coisas perdem o seu valor. Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha, é que vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. E a gente lê isso e lembra de João Batista dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro está falando de resgate para um grupo de pessoas que certamente entende essa palavra muito melhor do que nós. O contexto da época era de um povo já há alguns séculos dominado pelo Império Romano, que, diferente do Império Grego, que também dominou muitas regiões destas, que a igreja inclusive trilhou o seu caminho, o seu avanço, ele impunha duro castigo, duras penas para as nações conquistadas. E 40% da população daquela época viviam como que escravos do Império Romano. Muitos deles por terem perdido uma batalha, razão pela qual acabaram sendo dominados pelo Império Romano. Mas outras pessoas simplesmente porque tinham dívidas que eram impagáveis, não conseguiam pagar. Uma vez Jesus usa uma circunstância dessa também para ensinar uma parábola, através de uma parábola, ensinar uma lição sobre perdão. A gente conhece hoje como parábola do devedor incompassível. Ele foi perdoado, no entanto, não conseguiu perdoar. Uma tremenda lição também sobre graça e sobre as responsabilidades que a graça traz sobre aquele que graciosamente é alcançado por Deus. A gente não consegue entender, talvez, a dimensão do que significa ser resgatado, mas naqueles dias, só duas maneiras de uma pessoa ser resgatada da escravidão. Ou se ela comprasse a sua liberdade, mas imagina que era impossível, porque se ela estava presa justamente por não ter dinheiro para pagar as dívidas, como compraria a sua liberdade? Não tinha jeito. Agora, uma outra maneira era se alguém se compadecesse da história daquela família, da circunstância e das situações em torno daquela questão da escravidão e desembolsasse uma alta quantia de dinheiro para pagar não apenas a dívida, mas para pagar também o valor do trabalho daqueles escravos. Então essas pessoas eram resgatadas. E ao ouvir Pedro falando, vocês foram resgatados, eles entendem perfeitamente o que isso significava. É curioso pensar que o Espírito Santo preservou essa carta. E parece que nesses dias tem dado foco para nós, nisso que a gente aprendeu esses dias, ou relembrou, sobre termos sido resgatados. Por que é interessante? Porque a gente precisa sempre, eu creio que todos os dias, ou minimamente, em qualquer oportunidade que a gente tiver, relembrar de onde a gente estava quando Deus nos alcançou. Qual era o contexto da nossa vida. Eu sei que existe uma máxima, em muitos casos é verdade, que ou a gente vem pelo amor ou pela dor, mas, irmãos, fora de Deus, será que qualquer circunstância de amor é plenitude suficiente para a gente achar que a vida estava indo bem antes de sermos alcançados pelo Senhor? Então, eu acho que quando muito ou quando menos, a gente vem, de fato, em todas as circunstâncias, pela dor. Porque quando a gente descobre, pelo Espírito Santo, o quanto a nossa vida ofendia a Deus,
o quanto o nosso pecado nos separava de Deus. E a gente entende esse momento e hoje sabe como tem sido a nossa vida e as oportunidades que Deus tem nos dado quando nós passamos das trevas para a luz. Quando a gente lembra disso, eu penso que vem, pelo menos em mim, bastante temor e tremor, gratidão, uma mistura de sentimentos, pensando, eu que não merecia nada, agora faço parte da família de Deus. Eu que estava indo para o inferno, agora estou indo viver no céu. E a gente começa a perceber que a vida que mais importa é a vida que vem depois dessa. Não é essa. Por isso que dá para olhar para o filme do Matrix e achar que não é tão viagem assim. Aliás, até fala muito a respeito destas questões que no Evangelho a gente conquistou. A vida que importa é a outra, é a próxima. O estilo de vida é aquele que a gente vai viver do lado de lá do céu. Mas do lado de cá do céu já é possível experimentar parte do reino de Deus. O reino já veio a nós através de Cristo. Nós ainda não o vivenciamos de maneira plena, porque temos um propósito para realizar até que essa plenitude chegue. Mas os dias vão passar. E a gente não pode perder o foco da nossa missão e da razão ou das razões pelas quais Deus nos juntou como família, como igreja, sobretudo neste lugar aqui. Neste lugar. E o apóstolo Pedro vai lembrar isso para a igreja. No capítulo 4, a partir do versículo 1, ele diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se. Armem-se. Como que ele está dizendo? Pega essa espada, esse escudo e essa armadura e arme-se também do sofrimento que Cristo sofreu. Tenham a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para, se necessário, também sofrer. Porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, significa que deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os seus próprios desejos. E ele está falando com a igreja. E ele está dizendo para a igreja que dentro de nós ainda existem desejos que nada combinam com o estilo de vida em santidade. Que nada combinam com a dignidade que nós devemos ter diante daquilo que representamos, do reino que representamos e do rei que representamos. Mas ele diz, se vocês deixarem de buscar, porque venceram o pecado, os desejos do teu coração vão realizar então o desejo de Deus. E de novo ele fala do passado, dizendo, no passado vocês desperdiçaram, jogaram fora muito tempo praticando o que gostam de fazer todas aquelas pessoas que ainda não creem. Que coisas são essas? Imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Essa vida passada é a vida antes da cruz de Cristo. Essa vida passada que Pedro lembra à igreja é esse estilo de vida vazio que ele diz no primeiro capítulo desta carta, dizendo, vocês herdaram isso dos pais de vocês. E lembrem-se que apesar disso, apesar de vocês, apesar de nós somos resgatados dessa vida vazia pelo sangue de Cristo Jesus. E eu penso que isso está aqui guardado ao longo dos últimos 2000 anos pelo Espírito Santo, para que a igreja tenha a oportunidade de também fazer uma visita no passado, olhar para a sua história, para a sua vida, para as coisas que faziam parte daquele contexto de antes, tendo sido uma vida pregressa ruim, ou até mesmo boa em muitos sentidos, mas considerando o quê? O pecado e o quanto a vida ofendia a Deus. E eu tenho para mim que esse é um exercício de mais excelente para que cada um de nós, individualmente, possa fazer. Porque embora a gente saiba que isso é para a igreja, não é como se eu pudesse avaliar a sua vida. Eu não consigo avaliar da minha esposa, que está comigo todos os dias. Isso é pessoal, é profundo, é intrínseco de cada um. Não adianta, quando muito, a gente pode, na segurança do ambiente de amor e de liberdade, confessar as nossas culpas uns aos outros e talvez nesse processo, descobrindo de fato quem a gente
era ou ainda é, mas eu creio que a gente precisa fazer essa volta ao passado, não psicologicamente, não é uma questão mais filosófica, mas é de um coração sincero, aberto, dizendo para Deus: Senhor, fala comigo e mostra quem de fato eu tenho sido na tua presença. E acho que uma boa maneira da gente começar isso é voltar para o princípio, para o início de todas as coisas. E olhar de maneira geral como os seres humanos foram andando e se movendo na terra antes da cruz de Cristo, e o que aconteceu depois com aqueles que pela fé e pela graça de Deus receberam essa mensagem do Evangelho. E princípio, eu falo de princípio mesmo, no início de todas as coisas, quando ainda não havia nada, quando muito uma terra sem forma e vazia. Mas antes de tudo isso, antes mesmo de haver uma terra sem forma e vazia, já se ouviu em algum momento da eternidade Deus dizendo: haja cruz. Porque se ele não tivesse dito isso, o pecado seria algo que pegou Deus de surpresa. Era como se um dia ele estivesse se preparando para, no final da noite, da tarde, vier aqui para o Jardim do Éden, como ele fazia todos os dias, e no meio do caminho Adão e Eva fizessem o que fizeram. Deus não foi pego de surpresa. A cruz de Cristo, se fosse assim, seria um plano B. Algo que Deus teve que lidar por causa de ter sido surpreendido pelas escolhas daquele casal. E a gente sabe que não foi assim. Deus é onisciente, conhece tudo. Independente do tempo em que estas coisas aconteceram ou vierem a acontecer. Mesmo as nossas palavras, Ele já conhece mesmo antes que elas sejam ditas. Mesmo antes que venham para a nossa boca. Deus vai no nosso coração. E um dia na eternidade Ele disse: haja cruz. Mas depois disso, em algum momento, Ele também disse: haja luz. E aquela semana da criação, a cada novo dia, uma nova coisa ia sendo preparada por Deus, porque no final da semana da criação, aquilo que a Bíblia chama de primazia da criação, o melhor de Deus seria colocado naquele jardim. A palavra fala que Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. E mais tarde, no versículo 27 do capítulo 1, vai dizer que a imagem de Deus e a semelhança dele, Deus criou homem e mulher. Eu e você. A imagem dele. Depois de ter criado todas as coisas que os nossos olhos contemplam hoje. E aí Paulo, em Romanos 1, vai dizer que é justamente por meio destas coisas que foram criadas, é que a gente olha para a criação e percebe: existe um Deus. Existe alguém que projetou tudo isso. Estas coisas não poderiam ser como são, sem que alguém tivesse intervido nisso. É por isso que a Bíblia, Paulo vai dizer nesse capítulo 1 de Romanos, que pelas coisas que foram criadas, nós podemos conhecer o poder, a majestade, a magnitude de um Deus que é invisível. E por isso nós nos tornamos indesculpáveis, a palavra fala. E fala mais, ela diz que querendo parecer sábios, ou nos fazer sábios, nós nos tornamos loucos, porque nós trocamos essa imagem e semelhança de Deus por imagem e semelhança de homem, de animais, de répteis e de aves, e passamos a adorar estas coisas. E mais do que isso, passamos a adorar a nossa própria existência. A nossa própria existência, o nosso próprio umbigo. Rejeitamos a imagem e semelhança de Deus. E a gente precisa olhar para isso. Ao fazer isso, nosso coração cheio de orgulho, de egoísmo, cheio de autossuficiência, cheio de um desejo desesperadamente corrupto, como a palavra fala, cometeu pelo menos 2 crimes graves. O profeta Jeremias fala, em Jeremias 2, versículo 3. Abandonamos a fonte de água viva, que era o próprio Deus. Uma fonte capaz de saciar a nossa sede, como Jesus fala com a mulher samaritana em João 4. E decidimos cavar perto da gente poços que se racharam,
Abandonamos uma fonte, a gente tinha que andar, essa era a figura para o povo de Israel, eles tinham que andar para chegar nessa fonte, mas eles abandonaram e cavaram cisternas rotas, rachadas, que não podia reter água de chuva, pela facilidade, pelo conforto, por abrir a porta da tenda e sair e ver lá um punhado de água parada. Na época não, mas hoje certamente a gente beberia ovo de mosquito do Aedes aegypti, daria dengue, água parada. Só que nós também estávamos lá com eles, porque nós herdamos dos nossos pais um estilo de vida vazio, completamente distante de Deus. Isaías, no capítulo 53, diz que nós nos tornamos como que ovelhas desviadas, que abandonaram o rebanho do nosso supremo pastor. E decidimos seguir o nosso próprio caminho. Salomão vai dizer em Provérbios que eram retos aos nossos próprios olhos. Mas a palavra ensina para a gente que não existe essa de caminho reto aos nossos próprios olhos. Existe sim um coração egoísta, inclinado a tomar decisões por conta própria, querendo fazer aquilo que lhe parece bem, fundamentado numa opinião vazia daquilo que supostamente pode trazer para nós felicidade. Como o apóstolo Tiago vai dizer, muita gente diz, vamos nos mudar, vamos para outra cidade, trabalhar e enriquecer, fazendo as coisas segundo o nosso próprio conselho, seguindo a direção do nosso próprio coração e escolhendo os nossos caminhos. E Tiago diz, quando na verdade todos deveriam dizer, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Mas a gente quer fazer do nosso jeito. Não existe caminho reto aos nossos próprios olhos. Não existe o nosso jeito que seja bom. Porque a Bíblia também vai ensinar para a gente, como nós aprendemos nesses 12 dias, que não existe um justo sequer. Não há um, não houve. Hoje nós somos 7 bilhões e 300 e poucos milhões de pessoas vivas. E muitos fazendo boas coisas, na verdade a grande maioria fazendo coisas boas. Trabalhando, cuidando de suas vidas, prosperando, avançando, contribuindo com ações sociais e justiça social. Graças a Deus que somos a maioria fazendo isso. Mas nem estas coisas podem nos fazer justos diante de Deus. A Bíblia vai dizer em Romanos que a lei ou as obras não nos justificaram. Pelo contrário, revelaram o nosso pecado. Expuseram a nossa miséria e as nossas dificuldades. E aí, a gente viveu, como Paulo fala em Efésios 2, estranhos às promessas de Deus para aqueles que fazem parte da sua família. Vivemos uma vida no mundo, mas sem Cristo, sem Deus no mundo, logo sem esperança. E como folhas, a palavra vai dizer em Isaías 64, como folhas nós murchamos, folhas que se destacam do caule, onde elas estavam bem presas, fixas. A gente lembra de Jesus falando, eu sou a videira, vocês são os ramos, se estiverem em mim, terão vida, darão fruto. E estas folhas, segundo Isaías, murcharam, porque desviaram do caminho, fizeram as próprias escolhas, começaram a beber uma água que é parada, e murcharam, e nós murchamos. E assim como o vento levou para longe as folhas murchas, os nossos pecados e as nossas iniquidades nos levaram muito mais longe ainda de Deus. E nos tornamos parecidos com o imundo, com o diabo. A imagem e semelhança de Deus, depois a imagem e semelhança do diabo. Porque todas as coisas boas que supostamente fazíamos, para não ser tão duro, as coisas boas que fazíamos, diante de Deus, elas estavam como trapos imundos, de imundícia. Nada de bom na humanidade. Por isso que as obras ou a lei não pode nos justificar. Ficamos teimosos, obstinados, coração corrupto, apressado em fazer péssimas escolhas, e aí nós fomos acumulando ira de Deus contra nós, lá do céu. Reservados para o dia da ira de Deus, como a palavra fala, em Romanos 2, que é quando se revelará
o julgamento de Deus. E Hebreus vai dizer que pior coisa, ou horrenda coisa, é a palavra que está no texto, é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Por causa da ira, por causa da desobediência, por causa do nosso coração torto. Irmãos, este é o quadro. Este é o quadro para que do céu se revele essa ira de Deus e ela se manifeste sobre toda a humanidade, porque nós detivemos a justiça e a verdade de Deus pela injustiça, fazendo o que a gente bem queria. Mas isso antes da cruz. Isso antes que o Cordeiro de Deus efetivasse o plano divino da salvação que existe desde sempre, por toda a eternidade. Mas a nossa vida era assim, como o apóstolo Pedro disse, um estilo de vida que nós herdamos dos nossos pais. Então, de geração após geração, ligados a Adão, estávamos completamente distantes de Deus. Mas a palavra também fala que Deus é riquíssimo em misericórdia. Nós cantamos isso aqui hoje. E Ele nos amou. Quando? Quando nós estávamos mortos. Não fisicamente, mas mortos espiritualmente, separados dEle, por causa dos nossos pecados e das nossas iniquidades. E aí a gente tem o versículo que eu creio que todo cristão sabe de cor salteado, de trás para frente e até em línguas estranhas. João 3,16. Porque Ele é rico em misericórdia. Aliás, porque Ele é riquíssimo, como a palavra fala, em misericórdia. Deus enviou o seu único filho, o único gerado a partir dele. Deus se fez carne, Deus envia o seu próprio filho para morrer por nós. E para que todo aquele que cresce nele, em Jesus, e no seu sacrifício, não morresse mais, mas tivesse vida eterna. Você crê no Cristo assim? Você tem a vida eterna. Vou falar de novo, para você falar amém. Você tem a vida eterna. Nisso nós encontramos o amor. Não porque a gente amou a Deus primeiro. A gente não podia. Mas Deus nos amou e enviou seu Filho Jesus como sacrifício pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Esse Jesus, imagem visível do Deus invisível. Esse Jesus que é resplendor da glória de Deus. Jesus que é o primeiro e o último, alfa e ômega, início e fim. Ele que é Pai da eternidade, príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele, sobre qual toda a existência veio a existir. Sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Esse Jesus morreu por mim. Morreu por nós. Colossenses 1, 15 a 17. Esse Jesus que é a palavra de Deus, encarnou em figura humana. Encarou como homem. A palavra viveu. Verbo vivo. Eu não sei para você, mas toda vez que eu ouço verbo vivo. Primeira vez que eu ouvi uma música, acho que tem uns 10, 12 anos, André Valadão, cantando verbo vivo. Me arrepiou da unha encravada do dedinho até a ponta da nuca. Porque eu sei onde eu estava antes desse lugar aqui. Eu sei que coisas aconteceram na minha vida depois que eu conheci uma célula nessa igreja. Eu sei o como essa comunidade afetou a minha vida e a vida da minha família. Aliás, se hoje eu tenho família, é porque Deus me colocou nesse lugar aqui. Eu fui cuidado, fui amado. Não que não tenha problema. Tem problema, eu estou aqui. Se eu não estivesse aqui, talvez teria menos problema. Mas esses problemas não invalidam a visão que Deus nos deu. Esses problemas, de maneira nenhuma, tornam menor o propósito dele para a nossa comunidade, para a nossa missão, para a nossa visão. Se temos problema, precisamos ter maturidade para lidar com eles. Mas eu quero, se eu pudesse, eu transferia do meu coração, não, eu acho que a maioria pensa como eu, mas para todos, essa coisa que me enche quando eu ouço essa palavra. Verbo vivo.
Quando eu falo verbo vivo, de que igreja você é? Verbo vivo. Ah, do verbo vivo. Porque eu estou declarando vez após vez, a palavra se fez carne por amor a mim. Por fidelidade à sua própria palavra, ele se tornou carne. Deus nos colocou nesse lugar para cumprirmos uma missão juntos. Juntos. E foi ferido por isso, ou para isso. Moído pelas nossas transgressões. E por causa dos nossos pecados, ele recebeu sobre si mesmo, o verbo vivo, o castigo que hoje nos trouxe paz. Paulo vai dizer para os coríntios que hoje nós vivemos em paz com Deus, porque fomos reconciliados com Deus, por causa do verbo vivo, por causa do que Jesus fez naquela cruz. E mais, e o que é também tão legal quanto, ele nos deu o ministério da reconciliação. E em tempo ou fora de tempo, precisamos pregar o Evangelho, com o nosso sorriso, com a nossa disponibilidade. O Evangelho foi pregado para mim numa célula, e não foi pela ministração que eu ouvi lá, porque eu já contei isso aqui, eu esqueci o que foi pregado, esqueci o que nós cantamos, eu lembro da comida e do abraço que eu ganhei. Ai, caramba, toda vez eu falo isso, né? Mas eu lembro da comida, é verdade. Um baguetão monstro, assim. E tinha o ketchup que era... Não, ketchup não, uma mostarda que era meio dourada. Eu estou falando, já está dando fome, deixa eu mudar de foco. O Evangelho foi pregado para mim com um abraço. E um eu te amo sincero. Por isso que eu falo, líder, o teu trabalho é muito importante. Anfitrião, o teu também é muito importante. Ainda que talvez você fique preocupado com resultados, que são importantes, mas a jornada é melhor, a jornada é mais importante. A caminhada é que importa de verdade. Os resultados são do Senhor. Dia após dia ele ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas. Na igreja, em Atos 2, a gente vê isso. Mas a gente precisa, tendo sido afetado pela cruz, pela obra de Cristo na cruz, levar essa mensagem aos outros. Cristo fez isso. Moído, perfurado, cuspido, envergonhado, humilhado, rebaixado. Ele cravou naquela cruz os nossos pecados, como Paulo vai falar em Colossenses 2,14, e como a gente faz, né, no nosso encontro representativamente, quando a gente cola. A palavra fala que foi isso que Jesus fez, cravou os débitos, os nossos débitos, a nossa dívida na cruz. E hoje a gente vive uma vida onde nós somos declarados justos. E eu acho que é por isso que essa mensagem é loucura. Porque você pensa bem, para pregar isso para um judeu, que esperava um rei, um Messias, um ungido, vindo em glória e majestade, como um rei, nasce numa manjedoura, filho de uma mulher que engravidou de maneira suspeita. Não, isso é vergonha, é escândalo. Esse não é o Messias. Ou pregar isso para os gregos, para os romanos, que tinha lá nos seus panteões milhares de outros deuses, e nenhum destes milhares de deuses tomou forma humana em favor do ser humano. As mitologias dizem que quando um deus, estou aqui falando Deus de D minúsculo, tomava uma forma humana, era para experimentar prazeres da carne humana, para ser servido pelo homem. Mas um Deus que se torna humano para servir, para lavar os pés, para abaixar, para tocar no leproso, isso é, no mínimo, estranho. É loucura, não dá para aceitar um Deus assim. Mas é justamente isso que Deus fez por nós. Tornou aquele que não é pecado em pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Isso, Jesus morreu pelos nossos pecados, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Mas ele ressuscitou no terceiro dia, nos dando vida e vida em abundância. Havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, hoje a posição dele é sentado à direita da majestade nos céus, aguardando o momento exato
onde o céu vai se abrir e nós, todos nós, veremos num só momento este rei majestoso, ressuscitado, carregando as marcas, invadindo a nossa dimensão, o nosso céu, o nosso espaço, rodeado de milhares de anjos. Este dia está perto. Este dia está mais perto do que supõe a sabedoria humana. Estava fazendo um trabalho com o Pietro hoje, e eu fiquei assustado de saber que 2000 e poucos anos atrás, a população total no mundo inteiro era menor do que a população brasileira. Eram de 180 milhões de pessoas na época em que Cristo nasceu. E hoje nós somos 7 bilhões. Mais 2000 anos, se crescer na mesma proporção, não vai durar mais 100, irmãos. A economia não aguenta, o meio ambiente não aguenta, a gente não aguenta mais. Sabe aquela coisa, saudade do que a gente ainda não viveu? Dá uma saudade do céu, quando a gente fica sabendo de desastre, de crime, de violência. Não é verdade? Você pensa no céu todo dia? Se não pensa, eu vou orar para você acordar pensando e dormir pensando. Como é que vai ser sua vida lá no céu? Dia e noite. Não vai ter noite para começo de conversa, mas o tempo inteiro na presença do Rei, na presença de Deus. Irmãos, tudo que eu falei até aqui, até agora, está escrito na palavra. E João 20, 31 diz, foi escrito na palavra de Deus para que pudéssemos crer que Jesus é o Cristo. Que Jesus, esse Jesus histórico, nascido lá na Palestina 2000 anos atrás, era o Messias que havia de vir. E veio, e morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, como os profetas diziam que aconteceria, e hoje está do lado de Deus, na glória, esperando o tempo de estar junto com a gente. Nesse tempo, a Bíblia fala que todo joelho vai ter que se dobrar. No céu, na terra e embaixo da terra. Irmãos, o que tem embaixo da terra para se dobrar diante da presença de Jesus? Demônios. Até eles vão reconhecer que Jesus é o Cristo. Até os não salvos vão, com a própria língua, confessar de como o centurião ou o soldado que presenciou Jesus sendo transpassado. E aí a terra tremeu, o céu escureceu, o véu se rasgou, ele caiu em si e falou, era o Filho de Deus. Muita gente nesse dia vai se dobrar diante da presença do Senhor e com a sua língua vão confessar, ele é o Cristo, ele é o Messias. Antes da cruz, uma vida vazia. Depois da cruz, uma vida plena e abundante. Antes da cruz, inferno. Depois da cruz, céu. Antes da cruz, um reino de trevas. Depois da cruz, um reino do amor do Filho de Deus, o reino de Jesus Cristo. Um reino de luz. É exatamente nesse lugar onde nós estamos, na história. Num reino de paz, amor, de alegria, de justiça, de contentamento. Amém? Mas e agora? O que a gente faz com isso? Costumo dizer, talvez eu já tenha dito aqui, provavelmente sim, mas teria sido tão mais fácil se a gente reconhecesse os nossos pecados, a necessidade de Cristo na nossa vida, levantasse a nossa mão e nessa hora Deus pegava a gente assim e colocava lá no céu. Pronto, era isso que eu estava esperando. Não seria mais fácil para a gente? Mas aprove a Deus deixar a gente vivo mais um tempo e eu acho que tem tudo a ver com a missão que Ele tem nos dado. Ide por todas as nações, sendo minhas testemunhas, pregando o Evangelho no poder do Espírito Santo. O Evangelho do Reino, fundamentado na palavra, na Bíblia, não em achismos, em modismos, em conformismos. E todos nós passamos por isso, nós ouvimos o Evangelho, nós cremos em Jesus como Filho de Deus, passamos da morte para a vida. Ganhamos a salvação. E de que maneira a salvação nos afetou? Primeiro ponto, esse foi assim, ó, igualzinho lá no cinema. Um estalo mudou o universo inteiro. Um estalo mudou a nossa vida. Quando a gente reconhece o nosso pecado, o quanto ele ofende a Deus, e como Cristo morreu na cruz, num estalo de dedos, nós somos justificados. E lá do céu, Deus olha para nós, Ele não tem mais em conta os nossos pecados. Nem os de ontem, nem os de hoje, e nem as bobagens que a gente vai fazer amanhã. Está tudo perdoado. Amém?
tudo. Você só precisa entrar no teu quarto, fechar a porta e orar e falar, Deus, perdoa porque eu, de novo, fiz o que eu falei que eu não ia fazer. Estamos justificados. Então, na salvação, ganhamos a justificação. E o problema do pecado foi resolvido. Mas na salvação, nós também ganhamos a santificação. Esse não é um evento como quando a gente entrega as nossas vidas ao Senhor. Esse está mais para um processo. A Bíblia fala que Jesus começou uma boa obra em nós. E a Bíblia também garante que é Jesus que vai terminar esta obra, que dura toda a nossa vida. É um processo lento, também é pela fé, como na justificação. Também é uma obra de Deus, como na justificação, é plano dele. Ele que realiza em nós. Mas é nesse ponto que talvez arminianos e calvinistas mais divergem, porque aqui a gente que crê segundo Armínio crê na salvação, entende, como Paulo disse, nós somos cooperadores de Deus. Não no aspecto da salvação, não tem jeito, a gente não consegue fazer boas escolhas. Mas no processo de santificação, a gente consegue cooperar com Deus no sentido de nos rendermos a Ele, de voltar correndo para essa cruz que está colocada no nosso coração, quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada, quando a gente ora e jejua e clama por quebrantamento, para que esse quebrantamento possa produzir arrependimento, que é uma mudança de postura. Nesse processo de santificação, se na justificação nós fomos salvos da condenação do pecado, e Paulo garante isso em Romanos 8, versículo 1, dizendo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem segundo o Espírito e não segundo a carne, ele vai dizer. Não existe mais condenação. A justificação fez isso. Agora, a santificação, ela está fazendo, está realizando, nos salvando da influência do pecado. É dia após dia. E a gente não pode baixar a guarda, porque dentro de nós tem uma velha natureza. A Bíblia vai dizer de homem interior, de velho homem. A gente ouve em vários textos, a gente lê, aprende com os apóstolos, nas cartas, no livro de Atos, sobre essa velha natureza, tentando nos descolar da cruz. Nós nos identificamos com Cristo na crucificação e na ressurreição. É a nossa natureza que está lá na velha cruz. Mas ainda tem algumas coisas dentro da gente que quer influenciar a gente a ceder essa pressão do pecado. Essa crise não é só nossa, não é só de agora, ela é histórica e ela é da igreja. E o apóstolo Paulo, sendo quem foi, um homem que foi até o terceiro céu, que viu coisas e aprendeu coisas que não pôde contar para a gente. Creio que no céu ele vai dizer o que viu e vai nos ensinar sobre estas coisas. Mas um homem que escreveu sozinho a metade do Novo Testamento. Se o livro de Hebreus for dele mesmo, como eu até acho que é, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele não teve problema de olhar para dentro de si e falar, olha, eu não sei como é que eu funciono. Eu não me entendo, em Romanos 7. Falou, eu não me entendo, porque existem coisas boas que são do reino que eu quero fazer, mas eu não consigo. Por outro lado, tem coisas que eu odeio, que eu detesto, e essas eu faço. Eu vou dizer, eu não sei como é que é isso. Eu sei de uma coisa, se eu faço o mal que eu não quero, na verdade mesmo, não sou eu quem faço, mas é o pecado que ainda habita em mim. Paulo não teve problema de colocar as tripas na mesa para a igreja, daqueles dias e para nós. Falou sobre o espinho na carne, que ele também tinha. Uns vão dizer que é doença, que era problema nos olhos, que era dificuldade de pecado. Não importa o que seja esse espinho, mas ele tinha uma dificuldade e não teve problema de olhar para a dificuldade. E às vezes a gente tem, irmãos. Às vezes a gente guarda 7 chaves isso. A gente protege. A gente não deixa ninguém ver, nem as pessoas mais próximas a nós. Quando lá do céu Deus está vendo. Mas o processo de santificação é uma bênção, porque ele vai trazendo sobre nós esse despertamento. Essa necessidade que a gente tem de olhar para dentro e falar, eu preciso resolver estas questões. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu um dia, e deixa eu correr. Eu fui no monte junto com os pastores,
há uns 3 anos. E naquela época o apóstolo João dizia para a gente assim, olha, eu sei que a gente gosta de orar e a gente tem bastante coisa para falar com Deus, mas eu acho que a gente precisa parar um pouquinho agora e ouvir um pouco de Deus. E nós fomos naquela semana para o monte, e eu fiz uma oração de uns 3 segundos e meio e falei, Deus, eu não vou falar nada, porque quase sempre eu fico repetindo as coisas, até porque lá no monte tem muita gente orando, e eu tenho dificuldade de orar com bastante gente junto, sei lá, eu atrapalho o sinal, eu prefiro ficar um pouquinho mais distante. E eu orei rapidinho, sentei numa pedra lá, e passou uns 30 minutos e eu não tinha escutado Deus falar comigo ainda, mas eu queria muito. Mas fiquei pensando algumas coisas, né, umas nada espirituais, lembrei de conta d'água, boleto da escola. Acontece com você quando você vai orar, não? Que bom, tem esperança para mim. Mas eu me concentrei ali como eu pude e eu lembrei desse capítulo. E eu comecei, na minha cabeça, a recitar. E falei assim, o mal que eu quero fazer, eu faço. Eu falei, não é assim não, é o mal que eu não quero fazer, eu faço. E continuei pensando. E de novo eu lembrei e falei, o mal que eu quero fazer, eu faço. Eu falei, Lucatelli, burro, não é assim, está errado. Aí eu senti Deus falando comigo. Eu falei, não, assim era com Paulo, você faz o mal que você quer. Eu falei, meu Deus. Eu senti uma voz interior, era a minha voz, mas Deus estava ali na minha consciência, me revelando isso. Dizendo para mim, porque daqui a pouco você vai falar que a minha graça te basta por causa dos teus espinhos. Isso eu falei para ele também. É claro que a minha graça é suficiente para você. Mas até quando você vai se apoiar na experiência dos outros e usar como muleta para fazer as perversidades que você quer fazer? As maldades que você quer fazer, para escolher os caminhos como você tem escolhido. Aprenda com ele antes de você fazer essas escolhas. Eu não preciso nem dizer como é que eu desci do monte aquele dia e que coisas foram acontecendo no meu coração de lá para cá. Talvez muito do que eu estou dizendo aqui é resultado daquela experiência que eu tive com Deus. No processo de santificação, a gente precisa olhar para o nosso interior. E o nosso interior tem o velho homem, a velha natureza. Mortificar essa natureza é a resposta. Nós aprendemos sobre isso aqui. O apóstolo João falou brilhantemente, inspirado por Deus, sobre a nossa necessidade de morrermos, né, nos identificarmos com Cristo na morte para experimentar a vida dele. Mas Jesus, ele falou em algumas ocasiões sobre essa velha natureza. Em uma delas, Mateus 7, ele diz assim, dentro do coração da pessoa, do homem, né, da humanidade, vêm maus pensamentos, que são imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Todas estas coisas desprezíveis estão no coração do homem e são estas que contaminam os homens. Muita gente vai dizer, mas Jesus falou isso para os fariseus. Jesus falou isso para o momento anterior da cruz. Sabe por que tem gente dizendo que Jesus carregou a nossa cruz, a gente não precisa carregar mais? Irmãos, Deus nos livre dessa tentação de achar que não tem uma cruz para a gente carregar. Tem. E muitas vezes a cruz está ligada com isso, com essas coisas que ainda estão dentro do nosso coração. Mas se Jesus falou antes da igreja, Paulo falou na época da igreja. E ele disse assim para os Gálatas, quando seguem os desejos da natureza humana ou do velho homem, os resultados são extremamente claros. Ou seja, quando a gente continua fazendo do nosso jeito, quando a gente olha para um caminho que aos nossos olhos parece bom, a gente vira ovelha desviada, aí comete pecados que nos murcham e nos colocam distantes da presença de Deus e da vontade de Deus. Ok, nós estamos salvos do pecado, estamos. Mas também Jesus falou que pelos frutos nós poderíamos reconhecer, inclusive nós mesmos. Se uma pessoa tem um estilo de vida assim, e quer viver uma experiência de comunidade, o cristianismo que ela vive, que ela tem para si, é falso. É falso. Porque ninguém pode, tendo sido alcançado pela graça de Deus, reconhecido os seus pecados, viver uma vida de imoralidade, de impureza, sensualidade, idolatria. A lista segue, Gálatas 5, os padrões da carne humana. E depois disso, Paulo vai falar
do fruto do Espírito, mostrando para os Gálatas a necessidade que a gente tem de nos encaixar nessa proposta de santificação para aqueles que verdadeiramente foram salvos. De novo, para os Colossenses, ou seja, para a igreja, ele fala: façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que também é uma forma de idolatria, que é por causa desses pecados que a ira de Deus vem. Ele está falando com a igreja. É porque a igreja precisava ouvir isso. E considerar cada um por si, com a ajuda do Espírito Santo, se estas coisas ainda ocupam alguma área ou algum espaço dentro do coração, na vida. Não estou falando aqui de quem vive nessas práticas. Mas será que a gente ainda tem alguma relação com elas? Você precisa ser honesto com você. Eu preciso ser honesto comigo. A gente precisa ser honesto com Deus. E olhar para aquilo que Ele está fazendo em nós nesse tempo. É um chamado para um despertamento. Para que a gente fique muito mais parecido com a igreja de Filadélfia, que aponta uma das igrejas dos últimos tempos, que era uma igreja até fraca em alguns aspectos, mas era uma igreja fiel, que pregava o Evangelho e que não recebeu do Senhor uma advertência. Porque também vai haver uma igreja nos últimos dias que é parecida com o espírito da igreja que havia em Laodiceia, onde tudo aparentemente funcionava, mas era uma igreja morna. Não no aspecto do avivamento, não no aspecto das reuniões, mas era uma igreja morna porque ela olhava só para si e para as coisas que eram importantes para si. E essa igreja provocou enjoo em Jesus. Essa igreja de Laodiceia provocou ojeriza, mexeu com o ventre do mestre, deu nojo, deu ânsia. Ele falou: é uma igreja assim, eu vomito. Eu vomito. Por isso que a gente precisa olhar para dentro de nós. Tendo sido criados por Deus como fomos, como seres individuais, únicos, dotados de personalidade, que Deus conhece melhor do que a gente mesmo. Mas foi assim que Ele nos conferiu esse direito de escolha. Olha só, eu não quero que você perca a esperança da salvação, mas que ela se confirme no teu coração hoje. Porque a Bíblia diz: Jesus começou essa boa obra de fazer a gente olhar para esses problemas que eventualmente ainda estão dentro de nós. Mas a Bíblia garante que Ele vai terminar essa boa obra. O nosso papel nisso tudo é corresponder com o que Ele está fazendo. A salvação nos trouxe justificação. Fomos salvos da condenação do pecado. Nos trouxe santificação. Estamos sendo salvos da influência do pecado. E ela trará sobre nós a glorificação. Nós seremos glorificados com Cristo, como Romanos 8 fala. Um novo corpo para morar no céu, porque este corpo, este sangue terreno, não podem herdar o reino dos céus, o apóstolo Paulo vai ensinar. Então a gente precisa de um corpo novo, glorificado, para ir morar no céu. A esperança que eu tenho de ficar magro. Né? Já falei isso, mas eu falo para de novo eu confirmar essa esperança no meu coração. Nesse momento, irmãos, nós estaremos sendo salvos da presença do pecado. Ele já não mais existirá. E todas estas coisas que eventualmente estão no nosso coração terão sido resolvidas de uma vez por todas e por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Ele vai realizar isso, como fez com a justificação, como fez com a santificação, como fará também com a glorificação. Estaremos totalmente livres do poder, da presença, da condenação do pecado. Por isso que a crise do apóstolo Paulo, em Romanos 7, precisa ser a nossa crise. Porque foi só refletindo sobre a sua própria natureza humana, a sua velha natureza, que Paulo pôde clamar da crise para os céus, reconhecendo: miserável homem que sou. Ou, como quem diz hoje, como eu sou miserável. Quem me livrará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Foi a pergunta dele. Uma pergunta justa, sincera,
bem no padrão de um clamor. E na mesma hora o Espírito Santo revela para ele. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a solução definitiva para o pecado. Romanos 7, 24 e 25, se você quiser anotar para ler depois. A cruz de Cristo, ela é a resposta para essa pena capital. Mas que pena capital é essa? O salário do pecado. Qual é o salário do pecado? Morte. Morte que Jesus morreu e por isso a gente não precisa mais pagar. Está tudo pago, tudo resolvido. A gente precisa corresponder, seguindo os passos de Jesus, dia após dia. Se eu quero seguir os passos de Jesus, o que é que eu preciso fazer? Se alguém quiser me seguir, negue-se, tome a sua cruz e me siga. A cruz é um lugar de renúncia. Eu já estou caminhando para o final, se o Guto já quiser vir para cá com a turma. A cruz é um lugar de renúncia. Por isso eu quero exortar você no sentido de te desafiar a desistir. Desiste. Desiste daquilo que você tem por precioso. E a coisa mais preciosa que a gente tem é a nossa imagem, nossa reputação. O que pensam de nós, como me avaliam, desiste disso. A nossa imagem e semelhança deu errado. A gente precisa ser convertido à imagem e semelhança do nosso Senhor. E a Bíblia diz que de glória em glória nós estamos sendo levados para esse lugar onde nós estaremos muito mais parecidos com Jesus. A cruz é um lugar de entrega. Então, entrega de uma vez, desiste de conservar aquilo que talvez muitas vezes te causa vergonha. Sabe aquele mal que você quer fazer? Então, desiste. E o mal que você não quer fazer, entrega também. Já está resolvido. A gente precisa ter isso muito claro. A gente precisa ter clareza naquilo que Jesus conquistou para nós. A cruz é um lugar de vergonha. Porque Jesus não foi crucificado com um paninho ali nas suas partes, como a gente vê em filmes ou nas figuras que a gente vê nos vitrais e em tantas imagens por aí. Jesus foi exposto nu, vergonha, humilhado, cuspido. Tá bom, como é que eu vou viver? Seguir os passos de Jesus, uma vida de vergonha. Irmãos, a última coisa que Deus quer é humilhar alguém. Fazer a gente passar por vergonha. Ele já passou por isso. Mas o que Ele deseja de nós é que a gente traga a nossa vida para a luz. Eu disse antes, se a gente entrar no nosso quarto e pedir perdão, está tudo certo. Mas se a gente quer ser curado de um vício, daquelas coisas que a gente falou que não ia fazer mais, que não ia olhar mais, que não ia tocar mais, que não ia clicar mais algumas vezes, a gente precisa prestar conta para alguém. Parar de achar que quando lá do céu, do momento da criação, Deus olha para o homem e fala, não é bom que o homem viva só. A gente tem que parar de achar que aquilo era só sobre casamento. Não, não é bom que nós estejamos sozinhos. Não é bom o Lucatelli sozinho. Ele tem que prestar conta para alguém. Então, se a gente quer seguir os passos de Jesus, no caminho da cruz, a gente vai ter que expor aquilo que a gente está guardando, preservando. Procure alguém que você confia, alguém que é maduro, alguém que você ama, alguém que sabe que te ama, que não vai te julgar, que não vai te expor. Mas abre a tua vida, confessa os teus pecados. Receba uma oração de um justo que pode muito na eficácia, como Tiago 5,16 fala. A cruz, irmãos, é o mais alto e sublime ato de amor. Nisso nós conhecemos o amor, não que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas que Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós. Se a gente tiver clareza nessas coisas, tomar uma posição hoje, ou reafirmar as posições que nós já estamos tomando desde a nossa conversão, então nós vamos poder clamar ou declarar como Paulo disse, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele disse, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus por nosso Senhor
Jesus Cristo. Portanto, eu vivo nesse corpo terreno ainda dominado pelo pecado, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E enquanto, irmãos, muitos ainda considerarem esta mensagem da cruz uma loucura, nós estaremos dizendo, como Paulo também em Gálatas 2:21, eu não considero a graça algo sem sentido. Eu não considero a graça uma loucura. Eu não considero a mensagem da cruz uma loucura. Porque eu, mais do que qualquer um, vivi obedecendo à lei. Paulo dizendo. Só que a lei não nos tornou justos. Porque se tivesse nos tornado, Deus não teria que se fazer homem e morrer. Não haveria necessidade nenhuma de que Cristo morresse. Mas houve, porque a lei não nos aperfeiçoou. Então eu não considero a graça uma loucura. E isso é o cristianismo. Um ajuntamento de pecadores. Aqueles que pecaram, pecam, mas foram perdoados por Deus, que é o único que pode perdoar. Um grupo de pessoas em quem Deus habita, mesmo havendo certa medida do pecado. Ele habita em nós. Pensar nas coisas que a gente faz, o Espírito Santo vê, porque Ele habita em nós. Pensar nas coisas que sobem para o nosso coração e para a nossa mente a respeito de outras pessoas, e Deus está lá vendo. Pensar o quanto às vezes a gente ainda é ruim e Deus está dentro de nós, todos os dias convidando a gente para experimentar quebrantamento e arrependimento, para reconhecer que apesar desse pecado ou dessa medida do pecado ainda habitar em nós, graças a Deus que a resposta é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Irmãos, eu queria orar com vocês, mas eu acho que eu já li esse capítulo em algum momento aqui. Algo que de fato na palavra assim afetou minha vida quando eu cheguei para esse lugar. Vocês conhecem um pouco da minha história, a relação que eu tinha da infância com regras, com cartilhas, com doutrinas, achando que estas coisas pudessem produzir em mim uma santidade que só Deus podia. Então eu vim para o verbo achando que eu estava desagradando a Deus, porque eu estava querendo me associar a um grupo de pessoas que não guardavam o sábado. É ridículo, mas essa era na minha cabeça na época. Olha, Romanos 14, se você quiser anotar para ler depois, foi tão importante para mim, para eu perceber como eu era, eu nem sei se eu posso usar essa palavra, mas não tem outra, eu era um idiota de julgar pessoas que pensavam diferente de mim. Gálatas 5 me ensinou sobre a liberdade para a qual Cristo me libertou, e eu querendo viver debaixo do jugo. Romanos 5, 6, 7, 8, sobre as coisas terríveis do pecado e a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Mas Efésios 2, um retrato de quem eu era e uma foto nova de quem eu passei a ser por causa de Cristo. Esse capítulo da Bíblia me capturou. E eu queria ler para você, eu não queria que você acompanhasse, eu queria ler para você, na esperança de que todas aquelas coisas que Deus preencheu o meu coração, quando, sei lá, pela 100ª vez eu tinha lido isso, mas tinha feito, naquele dia fez muito sentido. Minha esperança agora é que enquanto eu leia, você possa receber as mesmas experiências que eu recebi com Deus. Me fez sentir verdadeiramente amado, apesar de mim. Apesar dos meus caminhos, das minhas escolhas, foi a primeira vez, depois daquele abraço na célula, que eu senti primeiro através de uma pessoa e depois através de uma experiência com a palavra, o que é o amor de Deus. Eu queria ler para você, queria pedir para você fechar os seus olhos, para você não perder nada. Não faz muito tempo, vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver.
enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade, e estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus que Ele não perdeu a paciência e nem nos exterminou. Em vez disso, com a sua imensa misericórdia e o seu amor extravagante, Ele nos abraçou. Tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? Agora Deus nos tem onde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia e obra dele. A nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. E a Ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Por isso, não menosprezem esse presente. Ainda ontem, estranhos aos caminhos de Deus, vocês não faziam ideia de nada disso. Não conheciam o básico a respeito de como Deus age e nem sabiam quem era Cristo. Não conheciam a rica história das alianças e promessas de Deus vivida por Israel e nem desconfiavam do que Deus estava fazendo no mundo. Agora, por causa de Cristo, que morreu da forma que morreu, derramando o seu sangue, vocês, que antes estavam excluídos de tudo isso, agora participam de tudo. O Messias ajustou as coisas entre nós e por isso agora estamos juntos nisso, tanto os inimigos não judeus quanto os judeus que são de dentro. Ele derrubou o muro que usávamos para manter-nos separados. Ele revogou o código da lei que se tornara tão cheio de pormenores e notas de rodapé que mais atrapalhava do que ajudava. Então ele começou de novo e em vez de continuar com dois grupos de pessoas separados por séculos de animosidade e desconfiança, ele criou um novo tipo de ser humano, um novo começo para todos. Mas Cristo nos uniu por meio de sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como vocês, que não são judeus, mas pregou também para os judeus que já conheciam Deus. Ele nos tratou como iguais e nos fez iguais. Por meio dele, compartilhamos do mesmo Espírito e temos igual acesso ao Pai. Não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino, como exilados. Este reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra. Não são mais estrangeiros, nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino com todos os direitos que o nome cristão permite. Deus está construindo uma casa e nela Ele usa todos, independentemente de como chegamos aqui. Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação. Agora usa vocês, colocando-os como que pedra por pedra. Um santo templo construído por Deus, todos nós nele incluídos. Um templo onde Deus de fato está, na sua casa. Deus seja louvado por isso. Glória a Deus.